Culto, um quarto de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, um quarto da palavra. Graça e paz, e nós estamos começando mais um quarto de hora da palavra. É isso aí, os seus 15 minutos de devocional diária sobre oração que tem sido uma bênção. Temos tido aí testemunhos de bênçãos, de vitória, testemunhos de milagre de Deus, relacionamento com Deus, né? Muitas vezes você tem a sensação de que você está desconectado com Deus. Parece que Deus está distante, num lugar inatingível. A grande verdade é que Deus quer encontrar-se contigo a qualquer hora do dia. Deus quer te levar ao abrigo, Deus quer te levar ao esconderijo do Altíssimo. Porque somente nesse local é que você renova suas forças, é que você avança em direção a novas dimensões do poder do reino. Além de receber sustento para permanecer firme em meio às grandes tempestades da vida, Deus está nos convidando a desenvolvermos um relacionamento renovado e crescente com Ele. Um dos livros que eu estou lendo atualmente conta a experiência de um casal que estava passando por um momento de aflição, momento de angústia, de luta, de deserto, daquele vale, que você conhece. E, de repente, quando eles estavam em oração, eles começam a ouvir uma voz dizendo: se você precisa de ajuda, ligue 911. Se você precisa de ajuda, ligue 911. Claro, esse livro é americano e esse número nos Estados Unidos é um local onde aconteceu essa experiência, esse testemunho, é o número do socorro, é o nosso 190, né? Mas a pessoa começou a ouvir no quarto orando: se você está precisando de ajuda, ligue 911. Mais que depressa, eles saíram pela casa para ver de onde estava vindo aquele som, que voz era aquela, e de repente eles chegaram na garagem. A hora que eles chegaram na garagem, eles encontraram um carrinho de criança, uma ambulância de criança, com um botão. E ao apertar o botão do brinquedo, o brinquedo falava: se você precisa de ajuda, ligue 911. A hora que eles pegaram o brinquedo, eles começaram a pensar como que aquilo acionou sozinho. Até que o Espírito Santo de Deus falou com eles: se você precisa de ajuda, ligue 911. E o 911 é Salmo 91, 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui está um segredo espiritual: habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. E essa é a mensagem que eu tenho para você neste dia de hoje. Se você está passando por aflições e angústia, vá para o esconderijo do Altíssimo, a descanso à sombra do Onipotente. Deus é um Deus que quer renovar o seu compromisso, quer, na verdade, renovar as suas forças, e Ele quer que você desenvolva um comprometimento com Ele no lugar secreto. Então, entregue-se a Ele, entregue-se a essa intimidade, a esse relacionamento com Ele, a um poder de Deus liberado na terra quando nós nos encontramos no lugar secreto. Eu desafio você ainda a assistir esse filme maravilhoso, Quarto Secreto. Ele está hoje no YouTube, está hoje aí nas redes sociais, e com certeza você vai encontrar e vai poder baixar e assistir esse tremendo filme, que é uma tremenda lição de vida para a nossa devocional, para a gente encontrar um lugar secreto. Você tem que dizer sim para uma busca diária e fervorosa de Jesus no lugar secreto. Precisamos cultivar uma vida de intimidade, relacionamento com Deus, numa disciplina com um estilo de vida diária. O mundo espiritual das trevas, o inferno e todos os seus demônios vão fazer de tudo para tentar impedir você de entrar no lugar secreto com Deus. Mas o lugar secreto é vital para uma vida de superação.
Quando aprendemos a habitar no esconderijo do Altíssimo, quando aprendemos a adentrar o lugar secreto, o abrigo do Onipotente, nós posicionamos para abrirmos e descobrirmos a chave para a fertilidade do reino verdadeira. O poder reprodutivo é liberado na sombra do Todo-Poderoso. Se você está se sentindo estéril espiritualmente, está faltando oração. Se você está se sentindo vazio interiormente, precisa pagar o preço de horas de oração, persistência, perseverança. Um dos maiores exemplos dessa verdade no Novo Testamento é encontrado na vida de Cornélio, o primeiro gentil cristão. Cornélio era um italiano da corte italiana, porém ele era um devoto que tinha um compromisso de entrar no lugar secreto regularmente para poder encontrar o Onipotente, o Todo-Poderoso. Sua piedade também é descrita no livro de Atos em 4 partes. Ele dava esmolas regularmente aos pobres, ele tinha um estilo de vida santo, ele jejuava e entrava no lugar secreto para orar vez após vez, e ele agradava a Deus. Vamos ouvir aí a leitura do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, onde nós lemos o centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Piedoso, temente a Deus, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora 6ª. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e as aves dos céus. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-lhe se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem.
E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum o imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia e depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e o fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creram receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com ele por alguns dias. Que coisa linda! Cornélio atingiu o lugar secreto. Cornélio atingiu o esconderijo do Altíssimo. Que você possa buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Que você possa ter a consciência que aquele que habita, aquele que persevera, que mora, que faz morada no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É como se Deus dissesse: Cornélio, devido à sua convicção apaixonada de entrar no lugar secreto, sua vida é um exemplo que eu posso reproduzir às nações. E esse testemunho de Cornélio chegou até nós através da palavra de Deus escrita pelo Dr. Lucas no livro de Atos, livro histórico de Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja, Atos do Espírito Santo, que continua agindo nos dias de hoje. Que possamos a cada dia orar, buscar, encontrar esse lugar secreto. Pai de amor e Deus bendito, capacita-nos a perseverar. Dá-nos sabedoria, dá-nos estratégia, dá-nos direção, Senhor. Senhor, nós rogamos, vem Santo Espírito e aviva, Senhor, as nossas vidas, aviva, Senhor, a nossa casa, que a cada dia, Senhor, possamos estar firmados na rocha, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça, dá-nos direção, dá-nos, ó Pai, perseverança. Desperta em nós, ó Pai, esse desejo de buscar a Tua presença, de buscar a Tua face, que a cada dia venhamos perseverar, venhamos encontrar o Senhor no esconderijo do Altíssimo e poder viver, então, aquilo que o Senhor tem para nós. Guarda cada um, renova as forças, continua ministrando a cada vida, a cada coração e manifestando a Tua glória e o Teu poder no nome precioso de Jesus. Amém e amém.
Que o Senhor te abençoe poderosamente. E olha, se você perdeu alguma das devocionais, vai lá no canal do YouTube, youtube.com/torreforte, clica em vídeos, você tem ali todas as mensagens pregadas em Torre Forte, como também você tem todas as devocionais de oração do culto 1/4 de hora. 15 minutos de palavra, 15 minutos de clamor, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Conecte-se no trono e esteja cada dia no esconderijo do Altíssimo. Deus te abençoe e até a próxima. Culto 1/4 de hora.